Terça-feira, 28 de abril de 2026. Governo federal prevê novo programa para facilitar pagamento de dívidas com descontos de até 90%. Ministério dos Transportes anuncia a suspensão de 3.400.000 multas em rodovias no sistema de pedágio eletrônico chamado de Free Flow. Presidente Lula assina decreto que promulga acordo Mercosul-União Europeia. Exército de Israel ordena a evacuação de 16 cidades no sul do Líbano. Emirados Árabes Unidos abandonam OPEP e enfraquecem cartel mundial do petróleo. Tecnologia muda a forma de contratar e acelera processos seletivos em empresas. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. O governo federal deve lançar no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, um novo programa para facilitar o pagamento de dívidas. A promessa é que os descontos cheguem a 90%. O anúncio foi depois de uma reunião com presidentes de bancos públicos e privados. Segundo o Ministério da Fazenda, beneficiários do programa poderão usar até 20% dos depósitos do FGTS. A ação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida. O programa de renegociação tem foco para as famílias endividadas, trabalhadores informais e pequenas empresas, devedores que recebam até 5 salários mínimos. A intenção é que os juros cobrados fiquem abaixo do patamar de 2% ao mês, com descontos de 20% a 90% do total da dívida, incluindo juros. Ao participar do programa com contrapartidas dos bancos, a gente está exigindo é que haja uma taxa de juros muito menor do que a praticada nesses 3 segmentos que são créditos caros que as pessoas têm que tomar no Brasil. Tanto o cartão de crédito, quanto o crédito pessoal sem garantia, quanto o cheque especial. Então você está falando de taxas de juros que variam aí de 6% a 10% ao mês. Para participar do programa, deve ser exigido que a pessoa não contrate novas linhas de crédito, as consideradas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e cheque especial. Além disso, também há previsão de um cronograma de educação financeira. Esse compromisso de dentro do programa ter uma redução dessa dívida e já com uma dívida menor ter um novo financiamento, já uma taxa de juros muito mais aceitável, uma taxa de juros menor, por uma dívida também menor, dentro de um programa que vai trazer medidas estruturantes, de modo que a gente traga a nível, a médio e longo prazo para as famílias brasileiras, também com o compromisso dos bancos de ter boas práticas, seja na oferta de crédito futuro, de crédito novo às famílias, seja do ponto de vista de educação financeira e dos projetos e programas que a gente tem, para além de impor restrições a jogos, apostas online, a gente também tem tratado disso, as instituições financeiras também têm grande apoio a esse ponto. O endividamento das famílias subiu 49,9% em fevereiro, alcançando o maior patamar da série histórica do Banco Central, segundo o relatório de estatísticas monetárias e de crédito. A expectativa do Ministério da Fazenda é que o programa refinancie de 20 a 30 bilhões de reais, de um total de dívidas em atraso de mais de 70 bilhões de reais. É importante que a gente eduque as pessoas para que elas entendam que dívida é positivo, muitas vezes, desde que seja sustentável para o orçamento da família. Parte da educação financeira, que vai vir acompanhada de restrição com jogos, por exemplo, parte desse princípio. Nós temos que entender a dívida como algo que é positivo desde que seja sustentável. O Ministério dos Transportes anunciou hoje que suspendeu mais de 3 milhões de multas de pedágio eletrônico e deu a motoristas 200 dias para pagar tarifas vencidas.
O ministro dos Transportes e presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, George Santoro, anunciou um processo de transição para a implementação do pedágio eletrônico, o chamado Free Flow, que nada mais é que o modelo que dispensa cancelas que obriguem a reduzir velocidade ou parar nas rodovias. O ministro também divulgou a suspensão de 3.400.000 multas em rodovias no sistema Free Flow. A medida dá aos motoristas até 200 dias para quitar débitos do pedágio eletrônico e suspende a aplicação de multas no sistema do pedágio eletrônico durante esse período. O que a gente quer é que as pessoas tenham informação para poder fazer o pagamento delas normal. Eu não consigo imaginar uma pessoa que queira pagar uma multa de R$190 em troca de pagar um pedágio de R$8, R$7. Isso não faz o menor sentido. Os incentivos são todos a favor dela fazer o processo de forma transparente, correta e buscar informações. Eu acredito que as empresas estão se organizando cada vez mais e melhorando essa comunicação. Os usuários terão até o dia 16 de novembro para pagar o que devem sem a cobrança de multas. Quem pagar as tarifas dentro deste prazo também poderá recuperar os pontos perdidos na CNH. A suspensão da multa só será válida até essa data. A partir do dia 17 de novembro, o motorista com tarifas em aberto terá que arcar com o pedágio e a multa por atraso. O governo estima que o valor a ser ressarcido em multas pelos usuários seja de aproximadamente R$93 milhões. Segundo o governo, a medida tem como objetivo assegurar prazo adequado para a integração e o pleno funcionamento dos sistemas. As concessionárias terão 100 dias a partir da deliberação do CONTRAN para ajustarem seus sistemas e concluírem a integração de dados. E agora nós vamos ao mercado financeiro. O dólar permaneceu estável e o Ibovespa fechou em queda pelo 5º dia seguido. O dólar comercial fechou o dia estável, cotado a R$ 4,98 na venda. O euro fechou em queda de 0,11%, vendido a R$ 5,83. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,51%, no patamar dos 188 mil pontos. As ações da Gerdau foram as mais valorizadas do dia. Rap Vida e Açaí registraram as maiores baixas. A seguir, Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal desarticulam um esquema bilionário de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. Hoje, o presidente Lula assinou o decreto que promulga o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Isso encerra todos os trâmites necessários para essa fase inicial de implementação. No Brasil, o acordo deve começar a valer de forma provisória a partir de 1º de maio. Quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, ele vem com mais rapidez. Mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direito, as coisas criam mais dificuldades. Porque aí nós viramos competitivos com produtos que são produzidos em outros países. E esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo
e na relação cordial entre as nações. Foi desarticulado hoje um dos maiores esquemas de corrupção na fiscalização aduaneira do Porto do Rio de Janeiro. Essa foi considerada a maior operação da história da Corregedoria da Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Mais de 300 pessoas participaram das ações hoje no Rio de Janeiro e também em Vitória. A Justiça determinou o afastamento de 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários, além do sequestro de até 102 milhões de reais em bens dos envolvidos. 9 despachantes foram proibidos de exercer as atividades no Porto do Rio. Um analista da Receita foi preso em flagrante por porte de arma. O esquema envolveu a movimentação de mais de 86 bilhões de reais em mercadorias de julho de 2021 a março deste ano, com pagamento de dezenas de milhões em propinas. Quando alguém sonega, quando, por meio de algum esquema de corrupção, deixa-se de arrecadar aquilo que deveria ser arrecadado, que acaba pagando a sociedade como um todo. Então, o papel da Receita Federal é um papel de proteger a sociedade, fazendo que a arrecadação justa é sobre todos, né? Protegendo a economia nacional e o mercado interno das importações irregulares. As investigações começaram em 2022 e revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada, composta por servidores públicos, despachantes aduaneiros e empresários que atuavam de forma coordenada para liberar as mercadorias importadas mediante pagamento de propina. Foram identificadas quase 17 mil declarações de importação irregulares, envolvendo 3 frentes. Os investigadores descobriram que bens confiscados pelo Estado foram devolvidos ilegalmente aos antigos donos, sem qualquer justificativa técnica ou legal. Houve ainda a falta de cobrança de tributos e multas depois do vencimento do prazo legal e a redistribuição de processos para que os servidores envolvidos no esquema fizessem cobranças menores dos impostos devidos. Não vamos prejudicar os operadores legítimos que atuam nos nossos portos, nos nossos aeroportos, dando fluidez às operações de comércio regular, mas aqueles operadores, aquelas importações fraudulentas, aquelas cargas que têm declaração falsa de conteúdo, nós temos ali a Força Institucional para continuar atuando e afastando esses servidores que estavam agindo de forma ilegítima e colocando novos servidores aí com uma atuação de correção. A quarta-feira vai ser marcada pelo frio no sul e o calor no sudeste. Vamos à previsão do tempo. No sul do país, a quarta-feira começa com frio mais intenso, principalmente no Rio Grande do Sul, que terá céu limpo ao longo do dia. Já em Santa Catarina e no Paraná, o tempo fica mais fechado, com chuva em várias áreas. Porto Alegre, mínima de 9, máxima de 21. Joinville, mínima de 18, máxima de 23 graus. No sudeste, São Paulo terá sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva ao longo do dia. Já no Rio de Janeiro e Minas Gerais, o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens no céu. São Paulo, mínima de 19, máxima de 29. Rio de Janeiro, mínima de 22, máxima de 34 graus. A seguir, Israel ordena que moradores abandonem 16 cidades e vilas no sul do Líbano. E país do Golfo Pérsico abandona a OPEP e enfraquece o cartel do petróleo. Emirados Árabes Unidos deixam a OPEP. Ucrânia ataca a refinaria russa e rei Charles III é recebido com pompa na Casa Branca. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira que vão deixar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a partir do dia 1º de maio. Segundo o comunicado do governo, a decisão foi tomada após análise das estratégias econômicas e energéticas de longo prazo. O país é um importante aliado dos Estados Unidos e vinha criticando os demais países árabes por não terem feito o suficiente para
protegê-lo dos ataques iranianos durante a guerra. Os Emirados têm a 5ª maior reserva conhecida de petróleo do mundo e a decisão de hoje é vista como um duro golpe para a OPEP e seu principal líder, a Arábia Saudita, num momento de grave crise energética mundial. Historicamente, a atuação do cartel é determinante para os preços do petróleo, variando a produção de acordo com a demanda do mercado. Para especialistas do setor, a decisão inesperada dos Emirados Árabes Unidos pode enfraquecer a OPEP e reduzir o controle sobre os preços do produto. Nesta terça-feira, o petróleo tipo Brent, referência internacional, registrou alta de quase 3%, superando os $110 o barril. Os líderes dos países do Golfo Pérsico se reuniram emergencialmente nesta terça-feira na Arábia Saudita para discutir uma resposta aos ataques de mísseis e drones iranianos. É a primeira reunião presencial do Conselho de Cooperação do Golfo, desde que foram arrastados para a guerra há 2 meses. Apesar da trégua entre Estados Unidos, Israel e Irã, os países da região seguem em alerta enquanto as negociações pela paz não avançam. No outro fronte da guerra, Israel e o grupo Hezbollah seguem trocando ataques. Os dois lados denunciam a violação do cessar-fogo de 3 semanas entre Líbano e Israel. Hoje, o exército israelense ordenou a retirada imediata de moradores de 16 cidades e vilarejos no sul do Líbano, indicando a iminência de novos ataques. Desde o início do cessar-fogo na semana passada, ataques israelenses já deixaram pelo menos 40 mortos no território libanês. Um ataque de drones ucranianos nesta terça-feira provocou um grande incêndio em uma refinaria de petróleo russa na cidade portuária de Tuapse, no Mar Negro. Não há informação de feridos. Autoridades locais orientaram os moradores a permanecerem em ambientes fechados para se proteger da densa nuvem de fumaça que cobre a cidade. Esse foi o 3º ataque na região em menos de 2 semanas. Em seu 2º dia de visita aos Estados Unidos, o rei Charles III e a rainha Camila foram recebidos na Casa Branca, em Washington, com todas as honrarias de um chefe de Estado, com direito a desfile militar, tiros de canhão e sobrevoo de jatos militares. Depois, o monarca se reuniu a portas fechadas com o presidente Donald Trump. À tarde, o rei Charles III discursou para deputados e senadores no Congresso americano. Em sua fala, procurou reforçar os laços entre Estados Unidos e Reino Unido, apesar das divergências de Trump com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, por causa da guerra no Oriente Médio. O rei Charles também destacou a importância da OTAN e fez um apelo ao multilateralismo e às ações conjuntas sobre mudanças climáticas, temas bastante criticados pelo presidente Trump. Agora à noite, o casal real britânico participa de um banquete oficial na Casa Branca. Vamos conferir como fica o tempo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país nesta quarta-feira. No norte do país, o tempo segue instável, sol entre nuvens com chance de chuva em Tocantins e Amazonas. No Pará, tempo parcialmente nublado. Palmas, mínima de 22, máxima de 31. Manaus, mínima de 25, máxima de 29 graus. No Nordeste, o tempo fica mais instável em parte da região. No Ceará, o céu fica fechado, com chuva e trovoadas. Na Bahia, o sol predomina entre poucas nuvens. E no Maranhão, o tempo segue abafado, com sol, nuvens e pancadas de chuva. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 29. Salvador, mínima também de 24, máxima de 31 graus. No Centro-Oeste, o calor continua em destaque. Em Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens, com chuvas isoladas e trovoadas. Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo fica mais aberto, com sol e poucas nuvens ao longo do dia. Cuiabá, mínima de 23, máxima de 33. Goiânia, mínima de 18, máxima de 31 graus. A seguir, como a inteligência artificial está acelerando contratações e o que muda para quem procura emprego.
Currículos mais objetivos, palavras-chave e até o desempenho em entrevistas já podem ser avaliados com a ajuda da tecnologia. Segundo pesquisas, o uso da inteligência artificial nos processos seletivos cresce a cada ano no Brasil e já muda a forma de contratar e de buscar emprego. O uso da tecnologia já faz parte da rotina de muitas empresas brasileiras, de pequenos negócios a multinacionais. E agora também está transformando a forma de contratar. Sistemas com inteligência artificial prometem agilizar processos, cruzar dados e aumentar a precisão na escolha de candidatos. Esta empresa do setor de tecnologia e inovação, localizada em Curitiba, tem apostado em uma plataforma inédita de IA que integra as áreas comercial, recrutamento e departamento pessoal. A proposta é conectar toda a jornada, desde a abertura da vaga até a contratação. A gente utiliza muito a IA no dia a dia, então isso tem facilitado, bastante ali o nosso trabalho, então isso otimiza o nosso tempo também. E hoje a gente consegue então integrar a IA na análise dos currículos dos candidatos. Então a gente consegue fazer isso tanto ali, na parte de triagem como após, ali o nosso processo de entrevista de recrutamento e seleção. A integração entre setores também ajuda a alinhar melhor o perfil buscado, evitando contratar pessoas que não combinam com a vaga e reduzindo as chances de ter que refazer o processo. Na prática, o sistema cruza dados, classifica currículos e organiza etapas como entrevistas e análise dos candidatos. Uma das atualizações recentes que a gente fez é mais sobre a questão de como que a IA vai avaliar esses currículos, essas coisas. Eu investigo os parâmetros que a IA está usando. Então ela está dando uma nota de 70 para algum currículo. Se na minha avaliação e na avaliação de recrutadores essa nota está certa, perfeito. Agora, se na avaliação das recrutadoras elas acham que 70 está estranho, está muito alto ou muito baixo por algum motivo, eu tento começar a corrigir para alcançar mais perto da perfeição. A mudança já traz impacto direto na velocidade das contratações da empresa. Todo o processo de recrutamento, da oferta da vaga à definição do candidato, que antes levava cerca de 72 horas, hoje é realizado em até 24 horas. Mas se por um lado as empresas ganham em eficiência, por outro, o uso crescente da inteligência artificial nos processos seletivos ainda gera dúvidas em quem está em busca de uma vaga e tenta entender como se destacar nesse novo cenário. Como foi no caso da Cauane, contratada há 3 meses para a vaga de assistente administrativo. Ela conta que no início ficou um pouco receosa ao saber que todas as etapas seriam online, mas aprovou. Cauane diz que o processo foi rápido, organizado e com retorno em todas as fases. A parte da documentação também, tudo pelo mesmo link, aí conforme a documentação ia vindo para eu assinar, vinha vindo pelo mesmo link, tudo de uma forma muito unificada, mas não robótica, que é o que a gente mais tem medo. Já recebia feedback? Como é que era isso? Sim, essa foi acho que uma das melhores partes, assim, você não ficava ali no vazio, sempre estava dando algum retorno, Foi um processo bem descomplicado e mesmo utilizando a inteligência artificial foi bem humanizado, assim, rápido, muito rápido, durou 1 semana. O processo de recrutamento e seleção ficou mais ágil, mas sem deixar de lado o olhar humano na escolha do candidato. Especialistas reforçam que a tecnologia não substitui totalmente o fator humano, especialmente nas etapas finais. É um grande medo de todo mundo, essa questão da IA substituir as ações humanas, e a gente vê alguns casos assim, mas acho que toda empresa que tenta utilizar a IA no seu cotidiano começa a entender que, na verdade, não é tanto sobre substituição e mais sobre adaptação. É isso, por hoje é só. Boa noite para você. Até amanhã.